Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre o Renascimento. Na aula passada a gente trabalhou sobre o humanismo e hoje a gente vai estar trabalhando sobre o Renascimento. Deixa eu já arrumar aqui para a gente dar continuidade. Vamos colocar minha imagem aqui em cima. Isso. Então vamos lá. Vamos estar dando início. Então, peguem o material de vocês, né, o livro didático no módulo 2, capítulo, né, é o capítulo, deixa eu ver, qual capítulo, acho que é 5, se eu não me engano, mas não, capítulo 4. Capítulo 4 do módulo 2. Então, a página 300 a 302. Então, os assuntos hoje vai ser o Renascimento e o Renascimento científico. Então, assim, o Renascimento ele foi um movimento de origem muito, né, foi muito importante, né, ele teve vários movimentos, foi um movimento de ordem artística, cultural, científica, onde várias áreas, né, do conhecimento elas se desenvolveram. E ela teve início bem no finalzinho da Idade Média para o início da Idade Moderna. E surgiu na Itália, entre o início se deu no século XIV, né? Ela mais se consolidou lá no século XV e estendeu até o século XVII, né? Foi para outros lugares, né, da Europa. Então, assim, ela foi inspirada nos valores da antiguidade clássica, gerado pelas modificações estruturais da sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. Ou seja, né, com o crescimento do desenvolvimento das grandes navegações, a criação da bússola, tive vários, né, onde a burguesia também teve uma ascensão. Então, assim, foram conhecidas várias outras regiões, né, outras culturas, e isso, né, teve um grande né, para desenvolvimento da sociedade. Eles começaram a querer mudanças, não aceitar mais aquela situação, né, que estava, né, também veio o iluminismo e assim por diante. Então aqui nós temos a imagem, né, de Florença, uma cidade da Itália, considerado o berço do Renascimento. Então, assim, as características, né, do Renascimento, as principais, então, é a valorização, né, do ser humano, do homem, né, e também os artistas da época tinham uma cultura grego-romana e que era de alto valor para eles. Eles pensavam, né, que os gregos eles possuíam uma visão completa, né, sobre tanto quanto o ser humano quanto da natureza. Aqui nós temos uma imagem, né, do Renascimento, arte subposta. E também, né, falando sobre o Renascimento científico. Então, o Renascimento científico ele foi marcado por importantes descobertas científicas, né, tanto em várias áreas, como no campo da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. Então, aqui nós temos uma imagem, né, deles estudando o corpo humano. Então, assim, a medicina, ela se desenvolveu muito, né? Teve um grande avanço nas experiências, nos trabalhos, né? Também né, sobre a circulação sanguínea e os métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. A gente, na aula passada, a gente, né, até comentou sobre o descobrimento das primeiras artérias, entupimento das primeiras artérias, né? Foi Leonardo da Vinci. Ele, né, quando estava pintando os seus quadros, e ele estudava, né, o corpo humano. Então, assim, ele descobriu, né, que as gorduras entupiam as veias. Então, ele fez parte também do Renascimento científico, que a gente já vai estar vendo sobre, né, quais foram as pessoas, os filósofos que fizeram parte do Renascimento científico. Então, no livro de vocês, na página 301, está falando sobre o Renascimento científico.
Então, assim, eles procuravam, eles chamavam de ciências, né, a filosofia a filosofia natural, eles também chamavam ela de ciências. Então, assim, e eles recebiam esse nome, né, por buscarem o conhecimento da natureza. Eles eram inspirados, né, pelos humanistas e vários intelectuais, né, do Renascimento, e eles queriam, né, fazer um método só, né, para descobrir, para que esse método, né, funcionasse para todos os estudos científicos. Então, o que eles foi feito? Então, com vários estudos, né, eles conseguiram avançar o desenvolvimento de 3 princípios: o raciocínio, a observação e a experimentação. Então, assim, o raciocínio é a capacidade de tirar conclusão baseada na razão. Então, esse era o raciocínio lógico, né? O principal. Depois também tiveram a observação, que era através da observação dos humanistas, eles deram ênfase à observação da natureza, estimulando a busca pelo conhecimento dos característicos natural do ser humano. E também o método da experimentação, aonde eles, né, tinha que ser através da experiência, né? Nós tivemos o Roger Bacon, ele utilizou esse método de experimentação para realizar os estudos científicos dele. E nós temos a imagem, né, no livro de vocês. Então, assim, a Igreja Católica era contra esses métodos, porque eles queriam o corpo, né, não podia ser tocado, né, era sagrado. Então, assim, eles, utilizando esses 3 princípios intelectuais, assim, e cientistas, eles foram responsáveis, né, por importantes avanços científicos, tanto na astronomia, na geografia, cartografia, biologia, física, engenharia, química e medicina. Né, todas essas áreas teve um avanço muito grande, né, nessas 3, né, raciocínio, a observação e a experimentação. Então, assim, o renascimento científico ele foi uma das etapas, né, do avanço da ciência que aconteceu, né, entre o século XV e o século XVI. E foi, né, foi um auge, né, mas foi muito importante. Então, assim, dessa maneira, ele retratou uma mudança científica guiada pelo racionalismo, né, ou pelo uso da razão, que transformou a maneira, né, das pessoas a ver o mundo, né, no mundo não daquela forma que era colocada, mas de uma outra forma, né. E essas pessoas, né, então, assim, tiveram uma mudança muito grande, né, do pensamentos. Então, assim, com base nessas descobertas e nos estudos de certos cientistas, todas essas etapas, né, permitiu o crescimento de vários ramos que a gente falou, né, da ciência até chegar nas ciências modernas. Então, assim, o Renascimento, ele tem algumas livros que falam renascença, uma época de renascer, né? Porque florescer, né? Porque muitas mudanças, né? Teve nesse período. E Leonardo da Vinci, ele ele esteve presente, né, em todos esses momentos da história. Ele fez parte do renascimento cultural, do renascimento artístico, né, e ele foi importante também para o renascimento científico, e juntamente com Nicolau Copérnico. Então, a gente vai estar vendo depois, né, várias obras, né, de Leonardo da Vinci que ele foi importante. Então, no renascimento científico, ele, né, desenvolveu a anatomia, várias coisas que ele participou. Cara, ele era um gênio. Então, assim, os principais cientistas que fizeram parte do movimento do renascimento científico foram Nicolau Copérnico, né, que foi um matemático, ele era astrônomo, matemático, considerado o pai da astronomia moderna. Ele, né, né, ele se contradizia, né, a teoria do geocentrismo. Então, assim, ele era heliocêntrico, né, que considerava que o Sol
era como centro, né, do universo. Então, ele foi o criador dessa teoria. Também nós tivemos Galilei, que a gente já estudou lá no início, lá, né, antes do iluminismo, né, lá no iluminismo a gente estudou todos esses, é, esses filósofos, né. Então vamos lá. Então, também tivemos, né, esse James Kepler, que foi, né, também era astrônomo, matemático. Quase todos eles eram matemáticos, né? Então foi muito importante. Também tivemos esse médico muito importante, que foi considerado o pai da anatomia moderna. E ele desenvolveu, né, ele fez a dissecagem de corpos de humanos e escreveu também, né, as suas obras. Ele fez um atlas de anatomia, então, que era instituído de fábrica. Então, foi muito importante ter uma imagem dele, né, estudando o corpo humano. Também Francis Bacon, que a gente já viu, estudou também sobre ele, né, e ele era alquimista também. Além dele ser filósofo, político, ele era alquimista. Então, lá na página de vocês, do 302, fala sobre os alquimistas, né, que eram pessoas que buscavam, né, compreender aquilo que era incompreensível. Então, eles, né, utilizavam da ciência ocultas. Mas também que foi muito importante, né, esses alquimistas. Tivemos aqui um muito importante, foi o Hermes Trismegisto. Ele criou o Corpus Erectus. Então, assim, ele foi, né, um dos alquimistas, então, muito importante. E essa alquimia, ela contribuiu para o estudo de química e da astrologia e para o estudo da astronomia. Então, todas elas foram também importantes, né, para o conhecimento. René Descartes, né, que criou, também foi o pai do racionalismo. A gente também já estudou sobre ele. Isaac Newton, né, que criou as 3 leis de Newton. Foi um cara também se desenvolveu nessa época. E Leonardo da Vinci, né, então foi inventor, matemático, engenheiro, e foi um artista muito importante, né, pintou várias obras que a gente conhece. Então ele foi considerado um dos mais importantes gênios, né, do Renascimento, e também de toda a história da humanidade. Então, o avanço dele foi em várias áreas, né, do conhecimento, foram muito, muito importantes. Então, ele teve o avanço em diversos estudos sobre anatomia humana, inventou paraquedas, máquinas de voar, o submarino, o tanque de guerra, entre tantas outras, né, que a gente já até estudou sobre o humanismo, né, com algumas das invenções. Também, né, então essa aqui tem uma imagem, né, de Leonardo da Vinci, né, de um desenho que simbolizava o ser humano como algo central do Renascimento. Então, assim, a Idade Média, ela foi qualificada, né, como a idade das trevas, ou do escrutismo, né, da sabedoria, onde a sabedoria, né, tinha sido, né, guardada. Então, assim, para os estudiosos, para eles conseguirem estudarem, eles, né, esses conhecimentos, né, eram transferidos através de livros. Geralmente eles ficavam, né, confinados nas bibliotecas, e eram guardados esses livros igual tesouros. Então, muitas poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente vai estar continuando falando sobre esse assunto. Nós temos ainda algumas aulas, né, falando sobre o Renascimento na Itália, como que surgiu, o Renascimento, como que foi, né, sobre as obras, os pintores. Então, no decorrer, a gente vai estar estudando, né, cada uma delas. A atividade eu vou deixar a página 303, né, para você estar realizando. E não deixem tarefa atrasada, né, procure manter tudo em dia. Tá bom? Na sexta-feira a gente tem live e a gente tira dúvidas, corrige as tarefas e tira todas as dúvidas, tá bom? Então, um beijão a todos e até a próxima aula.